que a gente vigie também, faça a nossa parte. Amém? Glórias a Deus. Queridos, o Senhor colocou uma palavra no meu coração que se encontra em 2 Samuel, no capítulo 2. 2 Samuel, capítulo 2, versículo 12 ao 17. Quero agradecer o presente dos irmãos, que me abençoaram. Estou usando aqui o tablet hoje. Presente abençoado, que vai servir nas ministrações, o esboço, daí eu trago tudo no tablet aqui. E Deus abençoe a sua vida, viu? Cada vez que o pastor estiver aqui pregando a palavra com o tablet aqui, pode saber que você faz parte dessa bênção, tá bom? Deus multiplique sobre a tua vida essa semente. 2 Samuel capítulo 2, versículo 12 até o versículo 17, nós vamos meditar. E que o Papai do céu possa falar com você nessa noite aqui, através dessa palavra, tá bom? Então nos diz assim: Abner, filho de Ner, e os homens de Isbosete, filho de Saul, saíram de Manaim e foram para Gibeão. Joabe, filho de Zeruia, e os servos de Davi também saíram. E os dois grupos se encontraram perto da cisterna de Gibeão. Um grupo parou do lado de cá, da cisterna, e o outro do lado de lá. Então Abner disse a Joabe: que os moços se levantem e lutem diante de nós. Joabe respondeu: está bem. Então se levantaram e avançaram em igual número, 12 de Benjamim, da parte de Isbosete, filho de Saul, e 12 dos filhos de Davi. Cada um pegou o seu adversário pela cabeça, meteu-lhe a espada no lado, e caíram mortos juntos. Por isso aquele lugar foi chamado de Campo das Espadas. Fica perto de Gibeão. Houve um combate intenso naquele dia, e Abner e os homens de Israel foram derrotados pelos homens de Davi. Glórias a Jesus. Meus irmãos, quando eu meditava nessa passagem, e também nos versículos que seguem, a qual nós vamos ler daqui a pouco, o Senhor ministrou ao meu coração sobre unidade. O Senhor falou claramente no meu espírito sobre unidade. A igreja estar unida. A igreja não compartilhar de duas visões, mas somente de uma visão. E eu discerno, irmãos, que nesse segundo ano agora na comunidade, nós acabamos de completar um ano aqui na comunidade, e muitas coisas o Senhor tem feito em nosso meio. Muitas coisas o Senhor tem operado, o Senhor tem nos abençoado. Porém, agora neste segundo ano, eu estou discernindo que o Senhor está começando a construir a nossa unidade. Para que a comunidade Five, ela tenha a sua identidade. Identidade. Então, é o que eu discerno agora daqui para frente. Nós vamos começar a trilhar um tempo de uma construção da nossa identidade, da nossa visão. Aquilo que o Senhor está nos apontando que Ele deseja fazer de nós, desta casa, que é uma igreja nova, amém? Comunidade Five é uma igreja nova na cidade, que acabou de completar um ano. Então, irmãos, para que nós venhamos viver isso, nós precisamos estar o quê? Unidos. Se nós não estivermos unidos, nós não conseguiremos experimentar em plenitude aquilo que o Senhor deseja de nós. Não conseguiremos. Quando eu estava meditando nesse texto, deixa eu contextualizar você referente a essa passagem. A Bíblia diz aqui que o rei Saul morreu. O rei Saul, ele foi ferido na batalha com os filisteus e ele morreu. Morreu também o seu filho Jonatas. E quem começou a reinar em Israel foi o seu filho
Isbosete. E havia ali o general Abner. Abner, ele era o general do exército de Israel. Então você precisa entender que Isbosete, nesse momento aqui, ele era o rei de Israel, cujo o general, o comandante do exército era Abner. No outro lado havia Davi. Davi até então, ele reinava sobre Judá. Davi nesse período aqui, ele reinava sobre Judá. E quem estava à frente, comandando os seus homens, era Joabe. Joabe, ele era o comandante dos homens de Davi nesse momento aqui. O que aconteceu aqui, irmãos? Eu quero que você entenda que em um determinado momento eles se encontraram Abner com os seus homens, os seus soldados, e se encontraram também Joabe com os homens de Davi. E eles ficaram separados por uma cisterna. Havia uma cisterna e eles ficaram separados. Eles ficaram se encarando ali, né? Ficaram olhando um para o outro. O que vai acontecer agora? Então o general Abner, juntamente com o líder ali, o comandante Joabe, dos homens de Davi, eles decidiram o seguinte: olha, vamos liberar aqui 12 homens dos homens de Isbosete, de Abner, e 12 homens do lado de Davi, de Joabe. E vamos permitir que eles briguem entre si. Vamos acompanhar aqui esses 12 homens. Então o que aconteceu? A Bíblia diz que eram 12 jovens. Esses 12 jovens, 12 de cada lado, eles se encontraram. Cada um pegou na cabeça do seu irmão ali, pegou pela cabeça e enfincou a espada no lado. E morreram, os 24 morreram juntos, caídos. Por isso que se chamou, eles colocaram até um nome naquele campo, Campo das Espadas. 12 jovens. Mas irmãos, esses irmãos que estão brigando entre si, aqueles eram irmãos. Porque Davi, ele era um israelita. Davi e Joabe, Abner, Isbosete, eles eram israelitas, eles criam no mesmo Deus. Mas aqui eles estão se matando, eles estão brigando entre si. Então, o que nós trazemos para nós, para os nossos dias hoje? Porque cabeça, irmãos, se você parar para analisar, está falando de uma mentalidade. Isso aqui está falando sobre uma unidade que não está acontecendo. Nós vemos aqui irmãos que deveriam estar unidos, lutando e se matando. E queridos, o que nós temos acompanhado hoje, quando você liga, quando você vê as informações, quando você acessa um YouTube, um Instagram, você vê muito irmão brigando com o irmão. Você percebe que a igreja evangélica não é uma igreja unida. Não é uma igreja que muitos se respeitam, mas muitos acabam brigando entre si. Há uma luta nas mídias, nos meios, né, nos meios sociais, no YouTube, você vê brigas, guerras, pastor falando mal de pastor, aquele não concorda, já desce a lenha aqui. E isso, irmãos, é um problema para o cristianismo, um problema, porque a igreja não se respeita, a igreja não respeita o seu irmão. A igreja, ao invés de amar, a igreja, em muitos casos, aborrece, odeia. E o que nós vemos aqui é essas pessoas pegando, cada um pegando na cabeça do seu irmão e matando. Ou seja, se você não pensa da mesma forma, eu prefiro que você morra. Se você não pensa da forma que eu penso, se você não está aderindo o meu formato, eu prefiro que você desapareça. E aqui eles morreram. Eu gostaria que você lesse essa passagem com discernimento, com olhos espirituais, através da revelação da presença do Senhor, a revelação do Espírito para os nossos dias. E isso é uma bomba, querido, uma bomba para os cristãos.
quando a igreja, ao invés de ser unida, a igreja se levanta entre si. A igreja, ela combate o seu irmão. Ela fala mal do seu irmão, ela não aceita o seu irmão. E ao invés de nós amar, servir e perdoar, nós começamos a rejeitar, a excluir, a fazer vista grossa, a passar de largo. Isso não pode acontecer no nosso meio, querido. Você não foi chamado para matar o seu irmão, você foi chamado para amar o seu irmão, amém? Querido, se nós não estivermos em unidade, as coisas não acontecem. As coisas não crescem, não desenvolvem, não fluem como deveriam fluir. Nós precisamos andar em unidade. Precisamos ser unidos. Precisamos abraçar. E quando você lê esse texto, você percebe o que aqui, irmãos? Que eram jovens. Jovens. 12 jovens de um lado e 12 jovens do outro. Porque geralmente, querido, quem sai brigando são jovens na fé, meninos na fé, que não alcançaram ainda a maturidade em Deus. E acabam brigando por coisas bobas, por picuinhas. E acabam se tornando instrumentos do próprio diabo no meio da igreja. Do próprio inimigo. Você se lembra que quando Jesus ele está falando lá sobre o Sermão do Monte, Jesus, ele disse assim, ó, vocês disseram, não matarás. Aí Jesus assim, em verdade vos digo, aquele que olhar para o seu irmão e disser, louco, já matou, já será réu do fogo do inferno. Jesus dá uma palavra assim dura, porque na cabeça dos religiosos da época, o matar para eles era não matar fisicamente. Eles não matavam fisicamente, mas eles matavam no coração, na mente, com as palavras. Eles matavam. Ou seja, a partir do ponto que eu não matei fisicamente, eu posso falar mal, eu posso trair, eu posso fazer o que eu quiser. Daí Jesus vem, não é sobre fisicamente, eu estou falando até nas palavras, eu estou falando no teu coração. Então, às vezes, querido, a desunião está aí. Quando a gente, ao invés de proteger o irmão, de abraçar o nosso irmão, a gente ainda fala mal pelas costas, a gente calunia, a gente se levanta, nós não resolvemos as questões. O que fica claro? A desunião, a morte fluindo, a morte fluindo através da língua, dos lábios. Mas o Senhor está falando para nós aqui, que esse não é a cultura do reino de Deus. Não é isso que Ele deseja de nós, que saiamos nos matando, que saiamos aqui pelejando um contra o outro, mas que eu e você venhamos buscar a unidade, o amor, o servir, o perdoar até o fim. É o que nós estamos falando aqui. Isso ficou claro. Dificuldade de aceitar o diferente. Não conseguimos lidar com aquele que é diferente. Parece que criamos um padrão, tem que ser assim. Se não se encaixar aqui dentro desse padrão, é melhor que saia mesmo. É melhor que, aquela lá não... Irmãos, dessa forma é difícil ter um crescimento, você entende? Que essa pessoa que está ao seu lado, ela diverge de você em muitas coisas. Pontos que eu e você não podemos divergir, que é a visão, que são as doutrinas da palavra de Deus. Mas tem outras coisas, querido, que sempre vai haver escolhas, vai haver situações que você vai gostar de algo e o teu irmão vai gostar de outro. Precisamos, nesse novo tempo, nesse segundo ano que estamos completando, buscar a unidade em nosso meio, falar a mesma linguagem,
ter a mesma visão. A mesma visão. Porque se eu e você não falarmos a mesma linguagem, termos a mesma visão, nós não experimentaremos em plenitude o que o Senhor tem para nós. Nós não podemos ser como a igreja de Corinto, onde havia clubes, partidos. Um é de Paulo, o outro é de Apolo, o outro é de Cefas e tem um grupo que é de Jesus. O apóstolo Paulo falou: vocês são carnais, vocês são meninos na fé, vocês são crianças espirituais. Tem que haver um alvo, tem que haver um alvo. E o nosso alvo é Cristo, queridos. É o reino de Deus. Nós precisamos quebrar qualquer barreira, qualquer clube. Porque a igreja não é um clube, a igreja é uma família com um propósito. Amém? Uma família em Cristo Jesus com uma missão nessa terra. Com uma missão. Infelizmente, essa é uma realidade que enfraquece o testemunho cristão e escarnece o evangelho. Quando ao invés de nós nos amarmos, nós brigamos entre si. Nós usamos a nossa boca para falar mal, para caluniar, para mentir, quando nós não temos o mesmo alvo, o mesmo coração. Ah, querido, como isso é terrível. A mentalidade. Nós não podemos botar a mão na cabeça do nosso irmão e enfiar a espada no lado para matá-lo. Pega a cabeça do seu irmão, coloca sobre o seu peito, abraça o seu irmão. Abraça o seu irmão. Isso é muito importante. Tenho buscado proteger e edificar meus irmãos na fé, ou controlar e impor o meu modo de pensar? Como é que você está lá no seu dia a dia, querido, concernente os seus irmãos? Quando nós saímos da porta para cá, depois de um culto como esse, a gente sai, o que sai da nossa boca? Talvez o pastor não precisava falar aquilo, ou o culto demorou, ou aconteceu aquilo, ou aquele irmão não me deu a paz do Senhor, ou não sei o quê, ou aquele irmão não me cumprimentou. Não podemos, irmão, nós temos que romper com a desunião. Nós precisamos defender os irmãos, a família em Cristo Jesus. Eu creio, queridos, que Deus, Ele deseja liberar muito sobre nós. Mas se nós não estivermos unidos, nós não vamos experimentar isso. É preciso romper, se for necessário, para que haja um crescimento saudável. A pessoa que pensa ao contrário, a pessoa que, quando eu digo assim, posições teológicas, no caso, tem situações que assim, irmãos, a gente respeita quando você concorda e você não concorda. Hoje tem igreja em cada esquina, né? Cada esquina que a gente vai tem uma igreja, tem igreja para tudo que é gosto hoje. Mas às vezes é melhor a gente congregar num lugar que a gente está de acordo com aqueles pontos, do que a gente ficar dentro de um lugar com o qual nós não concordamos e ficar matando nossos irmãos, falando, discordando o tempo inteiro. Então tem coisas que a gente pode aceitar. Eu não quero fazer um balaio na sua cabeça, mas quero que você entenda que tem coisas, queridos, que não são relevantes. E tem coisas que são relevantes. Quem está comigo aqui nessa noite? Tem coisas que não são vitais, outras coisas são vitais. São vitais. O Senhor nos chamou para a unidade nesse tempo, amém? Uma só visão, um só coração, um só pensamento, um alvo estabelecido para experimentarmos o que Ele tem em plenitude, o que Ele tem. Porque aí fora, meus irmãos, tem muita gente para ganhar para Cristo. Você crê? Tem muita gente. Você está sentado aí, você sabe, você trabalha lá, tem muita gente no seu trabalho, na sua rua.
Você sabe de muita gente que você discerne que precisa de Jesus Cristo, precisa da palavra, precisa. Mas se a igreja não estiver unida, se a igreja não estiver um só coração, como nós vamos impactar essas vidas lá fora? Se entre nós não há esse amor, essa visão e esse coração, como? Como que o Senhor vai trazer para ser cuidado por um ministério aonde há duas visões, há divisão, aonde há murmuração, aonde há um falando mal do outro pelas costas, aonde há panela, um grupo A, um grupo B? Como, meus irmãos? Não tem como. Vocês entendem? Então isso é muito sério, queridos. Isso é muito sério para nós aqui nessa noite. Tem coisas que você e eu vamos abraçar o nosso irmão. Agora tem coisas que são inegociáveis. Inegociáveis. E é somente dessa forma que a gente vai. Por isso que é muito importante a gente discernir e caminhar de acordo com o que o Espírito nos guia, nos conduz. Para que a gente esteja em uma casa, em uma família, a qual nós concordamos com aquilo ali. Eu concordo com a visão dessa casa. Eu concordo com o coração. Eu concordo com a visão desse pastor. Porque se nós não concordamos, querido, ali não é o nosso lugar. E com certeza vai ter uma outra igreja que vai caminhar de acordo com aquilo que você acredita. Que talvez lá você será frutífero. O que nós não podemos é ficar dentro de um lugar a qual nós não concordamos, mas mesmo assim a gente fala mal, a gente não concorda, a gente murmura, a gente reclama, a gente não se envolve, a gente não cresce. Isso é muito sério, queridos. Eu acredito que nós acabamos de completar agora, estamos nesse segundo ano, é o que o Senhor quer na comunidade, uma casa unida, amém? Uma casa com uma só visão, um só coração, uma só motivação. Não um grupo fala A e o outro grupo fala B e fala outro C, e aqui tem isso e aqui. Não! Unidade para alcançar um objetivo, um alvo. Por isso temos de estar de acordo, respeitando, nos amando as diferenças que sempre haverá em qualquer lugar, e com uma visão no nosso coração. Essa é a visão, esse é o lugar, nós vamos para lá. Amém? E assim, queridos, Deus vai dar o quê? O crescimento. Porque a saúde é uma igreja saudável. Mas quando você faz partido, quando você fica escolhendo lado, você já está sendo usado pelo inimigo, você nem percebe. Porque não é sobre A e B, querido, é sobre Cristo. É sobre Jesus, não é sobre eu, não é sobre algum pastor ou algum louvor, não. É sobre Jesus Cristo que nós estamos aqui. É sobre Ele, se não for sobre Ele, não vale a pena estarmos aqui. Poderíamos estar na nossa casa debaixo da coberta, assistindo televisão. É sobre Jesus Cristo. É um tempo, meus irmãos, de nós entendermos isso. É um tempo de nós entendermos isso. Quando eu leio a palavra de Deus, eu fico assustado com Gênesis capítulo 11. A torre de Babel, Deus teve que descer e confundir a língua deles, para vocês verem o poder da unidade. Quando a pessoa é unida, quando as coisas... A unidade, querido, a unidade pode ser usada para o mal. Eles estavam fazendo algo contrário à vontade de Deus. Porque o Senhor falou para eles, olha, eu quero que vocês se espalhem. Não é para vocês ficar aqui num lugarzinho, não. É para vocês se espalhar. O que eles fizeram? A torre de Babel. Eles foram contrário à direção que Deus havia dado. Construíram uma torre. O orgulho do homem. E o que Deus fez? Confundiu a língua deles. Irmão, quando nós não falamos a mesma linguagem, querido, as coisas tendem a se espalhar.
Eles estavam construindo a torre, e a palavra diz que o Senhor olhou, olha, nada vai poder contê-los, porque eles estavam unidos. Agora desçamos e confundamos a língua deles. Aí daqui a pouco, no outro dia, um estava falando japonês, o outro chinês, o outro inglês, o outro... Ninguém se entendeu, mas o que houve? Se espalharam. Olha só, onde há desunião, as coisas se espalham, as coisas não crescem. Irmãos, isso é muito importante para nós. Você está comigo aqui nessa noite? Isso é muito importante, porque a marca de uma igreja saudável é que é uma igreja unida. Lá podem ter lá as diferenças. Aquele pastor tem o seu jeito lá, aquele pastor tem o seu outro jeito, mas eles são unidos e falam a mesma linguagem. A mesma linguagem. Eles têm a mesma visão. É uma igreja de honra. Nós precisamos falar a mesma linguagem, ter a mesma, sermos unidos. Segundo Samuel capítulo 2, versículo 18 ao 23. Olha o que ele diz esse texto. Capítulo 2, do versículo 18 ao 23. Nos diz assim: estavam ali os 3 filhos de Zeruia, Joabe, Abissai e Azael. Azael, que era ligeiro como uma gazela selvagem, perseguiu Abner, e na sua perseguição não se desviou, nem para a direita nem para a esquerda. Então Abner olhou para trás e perguntou: é você, Azael? Ele respondeu: sou eu mesmo. Então Abner disse: desvie-se para a direita ou para a esquerda, agarre um dos soldados e pegue a armadura dele. Porém Azael não desistiu de perseguir Abner. Então Abner disse mais uma vez: pare de me perseguir, do contrário vou ter que matá-lo. E depois, como poderia eu olhar no rosto de seu irmão Joabe? Como Azael não quis deixar de persegui-lo, Abner o feriu na barriga com a extremidade inferior da lança, que lhe saiu pelas costas. Azael caiu e morreu ali mesmo. Todos os que chegavam ao lugar em que Azael tinha caído, morto, paravam. Então, irmãos, naquele inteirinho ali que eu comentei para vocês aqui, quando aqueles jovens, um matou o outro e caíram ali, mortos, os 24, a palavra de Deus diz que ali começou a batalha, e os homens de Davi estavam prevalecendo contra os homens de Isbosete, Joabe e Abner. E de repente o que acontece? Abner, ele sai. O general sai fugindo, sai correndo. E quem que vai atrás de Abner? Esse homem chamado Azael. E Azael, ele era rápido. Como nós lemos ali, ele era rápido como uma gazela, né? Uma gazela selvagem, era ligeiro esse Azael. Esse Azael, ele era irmão de Joabe e Abissai. O que eu aprendo aqui, queridos? Que não adianta ser veloz sozinho. Azael traz para nós uma pessoa que tem velocidade, mas que despreza a unidade. Azael aqui, ele sai correndo atrás de Abner, velocidade. Mas Azael, em momento algum, ele consultou o seu irmão Joabe e o seu irmão Abissai. Se Azael tivesse consultado o seu irmão Joabe e Abissai, e eles tivessem ido com ele, o seu destino seria outro. Querido, você não foi chamado para ser alguém veloz, mas sozinho.
Eu e você não podemos ser rápidos solitários. A unidade é melhor do que a velocidade. Você não vai conseguir chegar rápido sozinho aonde você quer. Nós precisamos estar unidos, amém? Azael era rápido, ligeiro, mas estava sozinho. Ele estava correndo agora atrás de um inimigo poderoso, que era Abner, um general experiente na batalha. E ele não se deu conta disso. A força isolada é limitada, a unidade fortalece e protege. Não adianta ser veloz sozinho. Não adianta. Por mais que o teu projeto, a tua visão, a tua direção seja uma bênção dada pelo Senhor, é necessário ter unidade. Você vai precisar de pessoas contigo, de conexões. Você pode ir rápido, mas você vai perder muitas coisas, como nós vemos nesse texto aqui. Como nós vemos até um exemplo de Sansão. Sansão que tinha força, tinha habilidades, mas estava sozinho, desprezava estar e receber o conselho das pessoas. Sansão cai com Dalila. Sansão perde os seus olhos. Sansão perde a sua força. Por quê? É uma habilidade solitária. É um velocista que não busca conselhos, que não percebe os perigos. Nós vemos o exemplo de Saul. Saul não esperou Samuel para sacrificar. Saul, ele não aguardou, era só mais um pouco, Samuel ia chegar. O que Saul fez? Ele sacrificou algo que era para os sacerdotes fazer. Ele sacrificou e desobedeceu ao Senhor, desobedeceu a Deus. Velocidade solitária, sozinho. Queridos, se a gente tem um alvo, um coração, nós precisamos de pessoas, amém? Pessoas que têm o mesmo coração, que falam a mesma linguagem, que têm a mesma visão. Mas não adianta nós caminharmos sozinhos, sermos velocistas solitários. É isso que nós entendemos aqui, através da vida desse homem chamado Azael. Provérbios capítulo 19, versículo 2. A palavra diz assim: não é bom agir sem pensar. Quem se precipita acaba pecando. Quem se precipita, querido? Um ditado antigo que diz, né? O apressado come cru, né? A minha avó falava. O apressado come cru. Não seja precipitado. Não seja um velocista solitário. Você precisa de pessoas. Você precisa de conexões. Você precisa de orientação. E por mais que eu e você, por mais que você acha que saiba, a hora que tu sentar com um cara que tem não somente o saber, mas tem a experiência, tu vai ficar pequeno na presença dele. Porque é isso que é importante. Esses dias eu tive um café com um homem que tem experiência. Um homem que tem bagagem. Tomando um café com esse homem, ele me deu direções, me aconselhou. E daí tu vê que tu não sabe nada. Tu precisa de conselhos. Tu precisa de orientações. Nós fomos esses dias lá numa oração. A primeira vez eu acho que acontece isso comigo. O pastor colocou a mão na minha cabeça, um apóstolo, sobre eu e a Hélida. Irmãos, ele falou tudo o que nós estamos vivendo, tudo. Não errou em nada. Eu acho que foi a primeira vez que alguém orou por mim e que tudo bateu, sabe? Porque às vezes tem umas coisas do espírito e da carne, vem mesclado, né? Vem umas coisas da carne também ali, umas coisas do espírito. Mas aquele homem orou por nós, querido. E liberou algo que fez sentido para mim. E aquilo foi tão forte, irmãos, que, cara, foi Deus. Não tem como não ter sido Deus.
Porque quando eu sentei para receber a oração, eu e a Hélida, e esse apóstolo colocou a mão sobre nós para orar por nós. Quando ele começou a orar, eu me lembrei de um sonho que eu tive lá no início da minha conversão. Deus me deu um sonho no início da minha conversão. Um sonho espiritual poderoso, querido, que eu não se cumpriu até hoje. Mas era um sonho de Deus. Eu sabia que era de Deus, aquele sonho. E quando eu estava sentado naquela cadeira, eu comecei a me lembrar daquele sonho. Naquele exato momento, o apóstolo falou bem assim, ó, é algo que foi entregue para ti no início da tua conversão, um sonho, uma visão. Ele não conseguiu, e eu falei, era o sonho, cara, o sonho. Exatamente com o que eu estava pensando, ele entregou para mim no exato momento. Era Deus falando comigo, cara. E foi tremendo tudo que foi entregue para nós, sabe? Então, irmãos, isso é muito importante. Sozinho, tu pode até rápido, mas vai chegar um momento, querido, tu vai cansar. Porque eu e você precisamos de pessoas do nosso lado, de gente, de conexões. Nós precisamos de unidade, porque o reino de Deus caminha dessa forma. O Pai não é meu, o Pai é nosso. O pão é nosso, o pecado é nosso, é tudo nosso. É a unidade do reino de Deus. Azael era rápido como gazela, mas estava sozinho. Sozinho, correndo atrás de um general experiente. E a palavra do Senhor nos mostra aqui claramente que unidade permite percebermos perigos e encontrar alternativas mais seguras. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que quando Abner estava correndo e ele olhou para Azael, ele falou várias vezes, olha, vai para um lado porque eu vou para o outro. Senão eu vou ter que te ferir, eu vou ter que te matar. E como que eu vou encarar os teus irmãos? Azael não quis saber. Ele manteve a correria, ele foi correndo. Não tinha uma orientação para falar para ele, ei, tu vai morrer, cuidado, sai daí. Volta, dá um passo atrás, que tu vai se quebrar. A unidade, irmãos, vai nos livrar de perigos, vai nos livrar de embates, de guerras. Nós precisamos de conselhos, nós precisamos de orientação, nós precisamos aprender, amém? Tenha um coração ensinável. Você não sabe tudo, eu não sei tudo, nós não sabemos tudo. Nós precisamos de orientação. Às vezes as pessoas acabam dando passos precipitados, queridos, porque não buscam um conselho. Azael não tinha ninguém para aconselhar ele, aqui ele morreu. Abner se virou para ele e matou ele. Matou esse homem, que era rápido como uma gazela. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 ao 12, é um texto bem conhecido, que fala que é melhor serem dois do que um. Se um cair, o outro levanta. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Não se rompe com facilidade. Como isso é importante nos dias atuais, irmãos. Como isso é importante nos dias atuais. Porque nós ouvimos uma palavra como essa. Mas lá fora, será que nós praticamos essa palavra? Será que temos o mesmo coração, a mesma visão, o mesmo alvo? Será que compartilhamos desse coração? A unidade vai te livrar de perigos, de armadilhas, que sozinho você não vai perceber. Sozinho você não vai perceber. Busque um conselho, querido. Você tem pastor, amém? Senta com os teus pastores. Senta com o teu amigo de Deus, que você sabe que é um homem, uma mulher de Deus. Busque um conselho, uma direção. Ore. Busque no Senhor uma resposta. Coloque diante do Senhor. Não saia caminhando sozinho, distraído. Que isso é perigoso.
E às vezes a gente acaba dando passos os quais a gente não deveria. O Senhor nos chamou para estarmos unidos nesse tempo. Você crê? Que grandes coisas o Senhor quer liberar, mas Ele precisa de uma igreja unida, que fala uma só linguagem, e tenha uma só visão e um só coração. Você crê? A unidade é a marca de uma igreja saudável. A igreja saudável, não que ela seja perfeita, ela não é perfeita, não existe uma igreja perfeita. A igreja está num processo de aperfeiçoamento, mas uma das marcas é que ela é unida. Ela é unida, queridos. Ela tem um alvo, ela tem uma visão. Salmo capítulo 133, versículo 1 ao 3, um texto bem conhecido. Um texto bem conhecido, que diz o que, irmãos? Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como um óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Como é bom que os irmãos estejam em união. Chega de andar sozinho, amém? Chega de partidos. Chega de divisões. É tempo de um só coração. Uma só visão, uma só linguagem. Lembra-se da Torre de Babel, que não prevaleceu, porque não falavam a mesma linguagem. Um fala, eu prefiro isso. O outro diz, não, mas eu prefiro aquilo. Eu preferia aquilo e outro. Não, mas para mim era melhor aquele outro. Tem. A linguagem é essa. Ou eu creio dessa forma, ou talvez não seja o meu lugar ali. Vocês entendem? É sério isso. Mas é assim que é formada uma igreja saudável e unida. Quando ela levanta a mesma bandeira, amém? Ela tem o mesmo alvo que é Jesus Cristo. Ela tem o mesmo coração. Querido, nada pode parar essa igreja. Nada pode contra uma igreja unida, queridos. Nada parou a igreja ao decorrer dos séculos, dos anos. Nada pode parar a igreja. Porque quem edifica a igreja é o próprio Cristo Jesus. E as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Nesse segundo ano, eu creio que o Espírito Santo ele está gerando a nossa identidade como casa. Aquilo que Ele deseja de nós, da comunidade Five. E para nós vivermos isso, nós precisamos falar a mesma linguagem. A mesma linguagem. Precisamos, acima de tudo, a partir de agora, de unidade. De unidade. Não é sobre o bloco A, o bloco B, o bloco C. É sobre Cristo Jesus. É sobre Cristo Jesus. É isso que o Espírito Santo, Ele fala comigo nesse segundo ano que nós estamos vivendo. Eu acredito que tudo é uma construção, amém? Nós começamos aqui com uma frase, criei, por isso falei. Mas agora nesse segundo ano o Senhor entregou isso para nós, amar, servir e perdoar até o fim. Olha só, é Deus entregando no seu devido tempo. E é assim que Ele faz, Ele não vem e pega tudo de uma vez, não. É uma construção, com homens e mulheres que têm o mesmo coração, o mesmo alvo, a mesma linguagem, o mesmo pensamento, que tem um alvo
que é glorificar a Cristo e ser um instrumento para a salvação de almas lá fora, que precisam tanto. Quero convidar você a se colocar de pé em nome de Jesus. Quão bom que os irmãos vivam em união. Quão bom que os irmãos vivam em união. Ele nos chama para a unidade, porque o Pai é nosso. O Pai não é meu. O pão não é meu, é nosso. É nosso. Aqueles homens que morreram eram jovens. Não é de estranhar que a Bíblia fala que eles eram jovens, guerreando e brigando entre si. Irmão brigando contra irmão. Mas os homens e as mulheres de Deus, que alcançaram uma maturidade, entenderam a unidade e a importância do amor, do abraço, do entendimento, da visão, do reino de Deus. Que toda divisão seja quebrada em nome de Jesus, amém? E de mãos dadas, querido, nós vamos trilhar lugares altos na presença do Pai. De mãos dadas, com um só coração, nós vamos trilhar, nós vamos alcançar esses lugares na presença do Pai. Ah, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, é tempo de a igreja se unir, é tempo de nós amarmos de verdade, não só de palavras, de verdade, não só de palavras. Quando nós dizemos estamos juntos de coração, amém? Oh glória, estamos juntos e unidos de coração. É o que o Senhor espera de nós nesse tempo. E Ele libera a bênção, diz a palavra. Quando os irmãos estão em unidade, unidos, Ele libera a bênção sobre a comunidade, sobre a igreja. Quero convidar você a dar a mão para a pessoa que está ao seu lado. Saia do seu lugar. Saia do seu lugar. Dê a mão para a pessoa. Porque nós somos uma família em Cristo Jesus. É dessa forma que a igreja vai avançar. Não é dividida. Não é cada um na sua e Deus por todos. Não é sendo ligeiro, solitário. Não é fazendo o meu, mas o resto que se lasque. Não é dessa forma. O reino de Deus não se movimenta dessa maneira. O coração de Jesus, ele não caminha dessa forma. É unidos. E mais do que nunca nesse tempo de tanta perseguição, levantes, coisas acontecendo nesse mundo, a igreja precisa estar unida. A igreja precisa estar com a mesma linguagem, a mesma visão e o mesmo coração, para que as coisas possam fluir e acontecer. E a saúde venha abraçar, venha tomar aqueles que estão chegando. A unidade,
vamos orar nesse momento em nome de Jesus, para que o Espírito Santo venha aquecer o nosso coração e gerar um amor no nosso espírito, no nosso coração pelos nossos irmãos, para que possamos falar a mesma linguagem, ter a mesma visão e o mesmo coração e estarmos unidos no propósito do Pai. Comece a orar em nome de Jesus. Espírito Santo, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo. Um só amor, uma só devoção, uma só paixão, Yeshua. Um só amor, uma só devoção, uma só paixão, Yeshua. Eu não divido meu amor, Ele é todo seu. Eu não divido meu amor, eu não divido meu amor, Ele é todo seu. Eu não divido meu amor. Um só amor, uma só devoção, uma só paixão, Yeshua. Um só amor, uma só devoção, uma só paixão, Yeshua. Uma só visão, um só coração, uma só paixão. É Jesus, é sobre Ele. Não é sobre eu, não é sobre você, é sobre Ele. Oh, é de mãos dadas. É de mãos dadas com Ele. É de mãos dadas. Espírito Santo, vai gerando, Senhor, a unidade em nosso meio. Só amor, uma só devoção, uma só paixão, Yeshua. Um só amor, uma só devoção, uma só paixão, Vai gerando unidade. Chega de caminhar sozinho. Você não foi chamado para estar sozinho. Você não foi chamado para o isolamento. Você não foi chamado para o isolamento. Porque a igreja é um corpo, é uma família. É a família do Deus vivo. E essa pessoa que está ao seu lado é o seu irmão em Cristo Jesus. E é de mãos dadas que nós vamos avançar, nós vamos continuar. Não é sozinho, não é sozinho. É tempo de você entender isso. E que essa chave venha virar no seu coração nessa noite. Uma só visão, um só coração, uma só devoção, Yeshua, aleluia, o nosso Cristo. É sobre Ele, não é sobre nós. Que seja quebrado toda a divisão em nome de Jesus. Que venhamos falar a mesma linguagem, a mesma linguagem, a mesma linguagem. Que tenhamos o mesmo proceder, o mesmo alvo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E Ele ordena a bênção, diz a palavra, Ele ordena a bênção.
Ele ordena a bênção. Ele ordena a bênção, Ele ordena, Ele derrama a bênção. Onde há unidade entre os irmãos, a bênção é liberada, o crescimento é liberado, o crescimento, a saúde, a cura. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, querido, que não sejam palavras, mas que sejam verdades do coração. Querido, se andarmos em unidade, nada pode parar a igreja de Cristo. Nada pode parar, nada pode impedir. Ele é bom o tempo todo. Louvado seja o teu nome. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Você crê nessa palavra? É dessa forma, viu? É dessa forma, é desse jeito. É desse jeito.